Este livro foi uma das leituras mais agradáveis que eu fiz nos últimos anos. Estou até pensando em colocá-lo em primeiríssimo lugar na minha lista de top 5 livros, independentemente da categoria de livros, porque ele mistura tudo aquilo que eu gosto. É lógica, matemática, filosofia, literatura, história. Ele discute coisas, né, que são subjetivas em relação à natureza humana, enfim. Então, eu até brinquei com alguns dizendo que, ao terminar a leitura, né, desse livro no último final de semana, senti que eu amadureci aí uns 10 anos de vida. E então a ideia aqui do vídeo é compartilhar trechos que eu particularmente gostei, né, que eu achei relevante. E vamos lá, mas antes de entrar na leitura do livro, deixa eu falar aqui um pouco mais sobre o livro, né? Ele foi escrito por pessoas que moram atualmente em Atenas, na Grécia. Eu achei isso interessante, a primeira vez que eu leio um livro de gregos, né, que são contemporâneos meus. Alguns deles não nasceram na Grécia, mas parece que todos vivem lá na Grécia, né? Ou cresceram, foram criados na Grécia. E não é um livro que se apega 100% ao que aconteceu, né? Como muitas obras, eles têm ali seu desvio, né, suas liberdades artísticas, mas eles costuram essas liberdades artísticas, né, em fatos que de fato aconteceram. Então aqui no final ele dá uma nota sobre o que pode ser considerado, né, como fato e o que é liberdade artística. Mas antes de entrar aqui no livro, eu gostaria de dizer que eu me simpatizo muito com essa tal busca pela verdade. Para quem viu o vídeo sobre minha história ou sobre filosofando sobre a matemática, eu falo que eu já tive a verdade nas mãos, né, quando eu era testemunho de Jeová e achava que eu tinha a verdade. Aí depois eu perco o chão, né, ao de saber que existe muito mais entre o céu e a terra, né, do que aquela visão, né, pequena dentro da caixa. E aí vou atrás da ciência, vou atrás da matemática, em busca da verdade. O Russell faz a mesma coisa, então também tem essa relação de me simpatizar com a história do Russell, certo? E nessa busca épica tem suas tragédias, né? Tem a realidade se impondo, e você volta ao estaca zero e vê que ainda não consegue responder. Você não tem perguntas, você não tem respostas absolutamente certas, certo? E isso me faz lembrar aqui de um trecho aliás, um poema do Fernando Pessoa, que é a Primavera, onde ele expressa esse sentimento de que existe uma realidade objetiva, então existe uma verdade objetiva, né? A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Boa parte dos matemáticos é realista. Acredita que se a humanidade desaparecer, se você morrer, né, a matemática está por aí, né? E o Russell, né, ele também tinha uma crença nas verdades objetivas, e que isso vai sendo abalado, né, até o final da obra, pelo menos, né, diz que Russell, né, se sente abalado aí com a sua busca que não traz os resultados, né, que ele esperava, né? Então vamos lá, chega de falação, né? Vou começar aqui com a página 45, que mostra o Russell tendo o primeiro contato com a biblioteca do avô, né? E aí onde ele descobre que tem muito mais coisas que ele precisa saber do que a avó dele costuma lhe contar, né? A avó dele proíbe ele entrar nessa biblioteca, mas o avô consegue levar ele até essa biblioteca. A sua avó acredita piamente que não se deve provar do fruto do conhecimento, né? E ele quer proteger o Russell desses livros proibidos, mas isso só chamou mais a atenção do menino, né? E ele começa a ter aulas, uma educação particular em casa para que a avó dele consiga controlar. E aí ele tem aulas de língua, ele vai aprender alemão, grego, latim e matemática. Está aqui não sei se isso, né, é 100% verdade, mas enfim, ele teve contato com a geometria do livro de Euclides, certo? E aqui a proposição, se eu não me engano, número 6, que fala sobre se um triângulo tem dois ângulos iguais, os lados adjacentes são iguais, né? Essa é a condição suficiente necessária para um triângulo ser isósceles, né? Essa é a proposição número 6
que está sendo apresentada aqui, né? Então, isso aí o deixa muito impressionado, né? Considera como mágica, ao perceber que a demonstração traz uma resposta que não há espaço para dúvidas, né? Então ele pergunta, como assim, necessariamente? É uma questão de lógica, né? Isso aqui é uma conclusão necessária. Então isso tem um impacto muito profundo, né, no jovem Russell, e isso vai influenciar ele, inclusive, o resto da vida, né? Aqui na página 70, ele também tem um desapontamento que eu também passei, porque quando a gente se aproxima da matemática, a gente pensa, pô, são certezas absolutas, né? Tudo pode ser demonstrado. Aí, de repente, você tem o tal dos axiomas, que não são demonstrados. Mas foi você quem disse que na geometria precisamos demonstrar tudo o que afirmamos? De que vale uma demonstração que não se baseia em algo não demonstrado? Bom, até o velho Euclides precisava aceitar alguns fatos sem prova. E isso faz ele pensar, né? Como assim? Então quer dizer que a gente assume coisas como verdade para construir toda a matemática? Não era isso que eu esperava de uma ciência exata, né? Porque isso parece abrir brecha para a subjetividade humana. E foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu li esta obra aqui de filosofia. É um caderninho que se desprendeu desse outro livro aqui, Filosofias da Matemática, né? Onde diz que um matemático preocupado em axiomatizar um domínio matemático, isto é, selecionar um conjunto de verdades não demonstradas a partir das quais seja possível derivar todas as verdades pertinentes a esse domínio. Pode muito bem se perguntar quais seriam os critérios razoáveis para que uma verdade seja entronizada como axioma, uma verdade básica. E não há um teorema que nos diga o que é um axioma matemático. Então, quando a gente descobre isso, pode ser uma grande decepção, e parece que o foi para o Russell, certo? Então ele vai entrar na universidade, ele pretende se iniciar, né, um aprendiz de feiticeiro, lá na matemática, não sei se Cambridge, não sei, agora me foge a memória aqui, qual que foi a universidade onde ele entrou, e aí ele lá vai criar treta com os professores, de acordo com a obra aqui, né? O professor vai apelar para um conceito infinitesimal, e ele vai perguntar para o professor o que é o tal do infinitesimal. Ele dá uma definição que não é satisfatória para o Russell. Ele fala, isso é circular, né? E você está questionando Newton, cara? Não, Newton é quem está contestando a invenção euclidiana do rigor. Então ele aprendeu esse rigor na obra de Euclides, e quando ele chega na universidade, ele vê que os matemáticos parecem que não estão tão preocupados com esse rigor, né? Aqui na página, quer ver? Na página 90, ele termina a graduação dele, e ele até recebe um reconhecimento, né, em louvor, porque ele saiu muito bem. E quando ele vai entrar em contato novamente com o professor qual ele questionou, né, a questão das bases da matemática, espero que o sucesso tenha elevado o seu conceito sobre matemática. Muito pelo contrário. Agora estou convencido, professor. As bases podres vão ruir. Agora eu podia falar o que quisesse, né? O castelo da matemática virá abaixo. Então, ele termina o curso de matemática percebendo que as bases são instáveis, né? Como assim as bases são instáveis, Paulo? Que conversa é essa? Aqui no 112, como a gente viu, né? A matemática é construída sobre axiomas, e aí, segundo Russell, foi quando percebi que a matemática era como um cosmos da mitologia indiana. Sua aparente solidez, na verdade, dependia dos caprichos dos animais que a carregavam. A matemática se erguia sobre bases instáveis, né? E ele começa o projeto dele, logicista, junto com Whitehead. Ele vai conhecer aqui na página 114, ele descobre que há outros matemáticos também insatisfeitos, né, com essas bases
lógicas da matemática, então ele quer construir uma nova lógica. Até então a lógica clássica ela não gozava dos recursos necessários para, né, tentar dar essa base para a matemática. E então ele começa essa aventura, começa a descobrir que existem outros caras que estavam tentando reformular a lógica, né, trazer uma espécie de simbolismo e algebrização da lógica que permitiriam eles atingir esses objetivos. Para quem está um pouco confuso, tem esse livro aqui que eu também estou lendo, que é a Introdução aos Fundamentos da Matemática, que vai explicar um pouco mais sobre essa preocupação sobre os fundamentos da matemática. Aqui o Newton da Costa chama até de filosofia da matemática, que depois a gente usa fundamentos, porque é melhor do que filosofia, porque o pessoal acaba pensando que quando está falando de filosofia é especulação pura, né? Sem compromisso nenhum com a natureza científica. Então evitamos sempre que possível indagações metafísicas. Então o que faz, né, os fundamentos da matemática? Caracterizar e explicar o estado presente da evolução da matemática, justificando criticamente, clarificar e explicar os conceitos e os princípios básicos dessa ciência. Então aí, quem inaugura isso é o Russell, Frege, Cantor, né, vai criando o ecossistema necessário para esse trabalho, né, de dar bases sólidas para a matemática. E aqui na 120 mostra quando ele vai conhecer Frege, certo? Mas o objetivo da lógica não é fazer cálculos, é representar a realidade. Aqui no 130 ele vai falar sobre Cantor, né, que ele conhece Cantor. Que vai também falar sobre o tal do infinito, né, que desestabiliza bastante a matemática, né? Nenhuma outra ideia foi tão eficaz no que diz respeito a levar a mente humana aos limites de suas possibilidades. E, da mesma forma, nenhuma outra ideia expôs tão bem a fragilidade do conhecimento matemático. Então, Russell é contemporâneo de Cantor, né, que estava fazendo essa empreitada, né, de domar o conceito do infinito, que desestabilizava muito a matemática, levava a paradoxos. Isso não agradou a alguns matemáticos, aqui vai falar sobre isso na página 145. Enquanto de um lado a gente tem o Poincaré, né, um matemático francês, a teoria dos conjuntos é uma doença que os matemáticos têm de se curar. E o Cantor, o David Hilbert, aliás, ninguém vai nos expulsar do paraíso que o Cantor criou para nós, né? Então, muitos matemáticos consideraram a teoria dos conjuntos como uma boa base, um bom fundamento para a matemática, e até hoje, né, serve de fundamento. A teoria dos conjuntos serve de fundamento para a matemática moderna. Que mais? Aqui na página 145, aliás, 148, cadê? Esse aqui. Até então, se adotava axiomas apelando, né, para nossas experiências diárias e falar, isso é óbvio, né? O tal do todo é maior do que sua parte, por um ponto, por uma reta, e aí um ponto fora dessa reta só pode passar por esse ponto uma única reta, obviamente, só pode passar obviamente, né? Só pode passar uma reta. Então, Euclides usou essa mesma palavra, assim como todos os matemáticos ao longo dos mais de 2000 anos seguintes. Mas, de uma hora para outra, essa palavra, obviamente, se tornou bastante suspeita. Certo? Então, veja, há uma crise, né, nas bases da matemática, nas bases axiomáticas, começa a se questionar tudo, inclusive os óbvios, né, os ditos obviamente. E nessa empreitada, né, de tentar cuidar das bases e adotar a teoria dos conjuntos, né, o Russell estava todo feliz, já tinha ali a faca e o queijo na mão, né, tinha a obra do Frege, a obra do Cantor, e aí de repente, o que ele descobre? 164. O famoso paradoxo do barbeiro. O
que eu não vou entrar em detalhes aqui, depois pesquisem aí no Google o paradoxo do barbeiro. E isso desestabiliza todo mundo, né, que estava procurando essa base certa. O Hilbert, maldito britânico emergente, o Peano, que também estava cuidando ali de cuidar das bases da aritmética, também fica todo preocupado, não é possível, não é possível. O Cantor já estava maluco, acho que já estava no hospício, e ele ficou feliz porque aquilo ali destruiu o monstro que ele tinha criado, enfim. Então, opa, aquela nossa empreitada tá toda, desestabilizou tudo, né? Essa busca pela base firme da matemática, tá aqui o Frege abalado. Quando foi publicar a sua obra, ele fez essa nota. O paradoxo do Russell parece levar ao colapso não só os fundamentos da minha aritmética, como também os únicos fundamentos possíveis da aritmética como tal. Mas, bora tentar fazer uma gambiarra aqui, né? O Russell, bora contornar esse paradoxo do barbeiro, criando a teoria dos tipos, né? Não sou muito legal pro Whitehead, mas bora lá, né? A gente precisa seguir o trabalho, vamos ver onde isso vai dar. E aqui na página 179, quando eles terminam lá a Principia, eles gastaram mais de 360 páginas, se eu não me engano, para provar que 1 mais 1 é 2. Então, seguindo aquele princípio da navalha de Ockham, não estava muito simples, né? O nosso conceito de simplicidade era um tanto idiosincrático. Eles não estavam satisfeitos. Na hora de publicar, tiveram que pagar, né? Os editores não queriam publicar aquilo. E nessa aí acabou tendo muitas tretas de cunho pessoal, perdeu a esposa, se apaixonou pela esposa do Whitehead, enfim, traz essas coisas de bastidores. Ok. Aqui na página 187 fala que essa Whitehead, não sei se isso é só liberdade artística, mas achei muito interessante, né? Onde supostamente Whitehead diz para Russell que o trabalho deles é como aquele mito grego, né, onde algumas deusas lá foram castigadas a encher de água um pote furado. E segundo Whitehead, ainda temos muito o que fazer e bora publicar. O Russell não queria publicar porque, segundo ele queria aquela base, né, a matemática, que é o mundo que estava sustentado sobre animais, parecia uma coisa de mitologia. Quando ele tentou resolver, ele só criou uma torre infinita de tartarugas, certo? Ele não estava feliz com o resultado do seu trabalho, mas publicaram mesmo assim, o Principia. Isso virou uma anedota dentro da matemática, né? Virou graça, motivo de piada, se usar mais de 360 páginas para provar que 1 mais 1 é 2. Então, havia problemas claros sobre esse projeto logicista, né? Inclusive, aqui nesse livro ele vai discutir as críticas ao logicismo, né? Se queria reduzir a matemática à lógica, né? O Russell, a matemática e a lógica, historicamente falando, têm sido consideradas disciplinas distintas. Mas agora a lógica tornou-se mais matemática, a matemática mais lógica. E, segundo Russell, a lógica é a juventude da matemática, a matemática a idade adulta da lógica, né? Mas aqui ele vai trazendo vários críticas ao logicismo, e se considera que o logicismo não foi bem sucedido em reduzir a matemática, né? Não foi reduzida a lógica, segundo sustentam os logicistas, e o próprio Russell entende que essa empreitada não foi realizada por completo, de maneira satisfatória ainda, né? Então, vamos lá. Qual que é a próxima parte? Pote furado, a busca fundamental, uma odisseia, aqui no 201. E eu acho interessante desse quadrinho isso, ele fica contando a história, mas também, ao mesmo tempo, a discussão dos autores dessa obra nos bastidores, né, na hora de construir, né? Suponho que, de fato, essas conversas aconteceram de fato e eles colocaram aqui na sua obra. Eu achei interessante essa conversa aqui, essa suposta conversa que aconteceu entre os autores. Bom, se a busca fundamental é, como você diz, uma espécie de tragédia espiritual, então ela deve ter uma moral. Segundo Aristóteles, a tragédia é uma ação concluída em si mesma, ou seja, para ter uma moral é preciso ter um final.
mas a nossa história ainda não terminou. Certo, mas para onde está indo? Não é só o destino que importa, é o caminho. O sentido de tudo está em cada atitude que os heróis tomam, aqui no caso os heróis nossos, né? São os caras aí que estão trabalhando em fundamentos da matemática. Para cada parada que se fazem, cada beco sem saída em que entram. Em certo sentido, a busca fundamental é uma odisseia incompleta. Ah, sim. E a certeza lógica, uma espécie de Ítaca, né? Para quem leu a Odisseia, né, sabe que Odisseu tenta voltar para sua cidade, sua ilha natal Ítaca, e parece uma busca impossível, né, de voltar para casa. E é o que parece, né, com essa nossa pretensão de encontrar a verdade. Aqui ele também faz um comentário que eu achei muito interessante, na página 217. Aqui. E o autor que fala que a matemática, a lógica é como se fosse uma espécie de mapa, né? Uma simplificação da realidade, né? E a gente usa esse mapa para se guiar. E certamente Frege, Russell e Whitehead eram excelentes cartógrafos, mas no fim das contas, talvez tenham confundido seus mapas com a realidade. Que definição perfeita de insanidade! E senti que essa ideia dá à questão da lógica, da loucura, uma forma que consigo entender, né? Então, esses caras ambiciosos, né, por buscar a verdade, começaram a confundir aquele seu simbolismo, aquele seu sistema formal, como uma representação da realidade. E, com o passar do tempo, percebem que não estão conseguindo resolver, né, suas coisas. Tem aqui um jovem que tenta dar um vigor para as esperanças do Russell de realmente encontrar um fundamento de certeza, uma linguagem que nos permita ter respostas certas, sem nenhuma sombra de dúvida, que é como é que é o nome desse cara? Desse jovem? Esqueci o nome dele agora, poxa. A gente vai encontrar aqui, né? Sem desespero. É Wittgenstein, tá aqui. Ludwig Wittgenstein, que é um jovem que, pô, cara, sou seu fã com sua obra, a gente tem que seguir com esse trabalho, certo? E aí no final o próprio Wittgenstein, o que ele encontra? Tá aqui na página 160. 160 e 161. Segundo a obra diz aqui, o Wittgenstein chegou nessa conclusão: todos os fatos científicos que conhecemos são insuficientes para entender o significado do mundo. Para isso, precisaríamos sair dele. E aí, para entender a realidade, a gente que faz parte, vamos dizer, da realidade, a gente está dentro disso daqui, né? Será que a gente consegue fazer engenharia reversa para encontrar a verdade, né? Será que a gente precisaria estar fora, né, do mundo, né, do universo, para avaliar ele por completo? Então, talvez pareça que essa busca é uma busca que não vai ter um fim, certo? Talvez a gente nunca consiga entender se é que existe uma verdade objetiva, né? Todo o significado da realidade, né? Essas verdades absolutas. E aí parece que essa jornada épica é uma tragédia, certo? E que depois de muito apanhar, só no final é que eles vão perceber isso. E vamos lá, perguntas de Gödel a Russell, 274. E aí o balde de água fria final é com os teoremas da incompletude de Gödel, né? Um jovem austríaco que... Esse encontro provavelmente não aconteceu, mas é basicamente isso, né? O Gödel, ele questiona... Ele foi um dos únicos que leu a obra completa, lá o Principia Matemática de Russell. E aí, veja só. Ó, em nenhuma página do Principia o senhor mencionou, ao menos uma vez... O quê? O que você não mencionou, cara?
uma afirmação clara de sua suposição mais elementar. Qual que era a suposição elementar do Russell, que até passou despercebido pelo grande logicista, né? Russell. Ora, que a verdade, ou a falsidade, conforme o caso, de qualquer proposição lógica possa ser teoricamente demonstrada. Certamente, essa é a base, né, do ponto de vista lógico. Se você elabora uma afirmação lógica, você pode provar sua verdade ou sua falsidade, certo? E aí, então, ele fala, então, isso aí para você é um axioma? Não, é assim que o sistema lógico funciona? Então é passível de demonstração? As perguntas daquele jovem me levaram de volta aos meus dias de iniciante na filosofia e dolorosamente me fez tomar consciência de que o ponto central da minha busca era um vazio que tentei preencher durante a vida toda, mas não consegui. Que pesado, né? E eu achei muito interessante também uma observação que esse quadrinho faz aqui na página 275 sobre pessoas muito inteligentes que usam a razão, a lógica, tal como Frege. Isso aí não garante nada que a pessoa se enverede por ideias absurdas. O próprio Frege, ele era antissemita e chegou até a escrever um trabalho para provar, logicamente, que os judeus eram um perigo que deveria ser eliminado, né? Então, e aqui é uma outra coisa interessante. Às vezes a gente pensa, o cara estudou lógica, né? O cara manja de matemática, é um cara muito inteligente. E você não vai... geralmente não se espera dessas pessoas elas terem ideias políticas absurdas. E o que eu aprendi é que isso não diz nada, né? A gente é um ser guiado por emoções, vai depender do que você vai consumir, e você pode ser um extremista com ideias muito extremas, independente do espectro político, né? Que quem olha de fora e não é um extremista vai falar, não é possível, com um cara tão, vamos dizer, foda, né, intelectualmente, pode chegar a conclusões tão absurdas, certo? Então, para quem imagina que vai estudar lógica e vai receber uma vacina anti-ideias absurdas, está enganado, isso não é garantia nenhuma. Então, qual que é o resumo da ópera aqui, né? Aqui em 291 diz o seguinte: a jornada da época do Russell começa na minha infância e vem até os dias de hoje. Vai da dúvida à certeza e volta ao começo. Volta à dúvida de novo. E aqui no 296, uma frase que eu acho que fecharia aqui o vídeo com a frase de ouro, que é 296. Não existe um caminho real. Tá aqui. Talvez toda essa história nos diga alguma coisa, né? Que é o quê? Não existe um caminho real para a verdade. E é isso, gente. Aqui no final ele vai até contar um pouco de uma mitologia grega, né, de Atenas, com a criação do júri, mostrar que há muitas questões humanas onde a lógica não consegue adentrar, certo? Que a realidade é muito mais complicada, né? E essa pretensão de querer reduzir a realidade a um sistema lógico segundo os autores, é uma coisa que não dá para fazer, né? A lógica e a matemática também têm suas limitações e questões importantes, muitas vezes a gente não consegue expressar e reduzir a uma linguagem lógica, tá? Então, tentar confundir a realidade com o mapa, como foi dito aqui, você vai quebrar a cara, né? A realidade se impõe perante essas empreitadas aí muito audaciosas, certo? E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Como eu falei, amei essa leitura e vou sempre recomendá-la agora para as pessoas. E quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio de sempre e principalmente aos novos membros, que é o Christian Moraes e o Antônio Diniz. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. E é isso aí. Fui.